Lembra que a sua mãe dizia? Bom, eu não sei se a sua mãe dizia, mas grande parte daqueles que ouvirem esse estudo de hoje vão lembrar ou da mãe ou do pai dizendo uma frase que eu vou tratar aqui hoje. Olá, hoje é domingo, dia 16 de outubro de 2022. Estamos aqui para fechar o livro de Hebreus. Vamos ver o estudo hoje do capítulo 13 de Hebreus. Mas antes, eu queria mencionar que nós chegamos à marca de 217 estudos. 217 áudios postados na página do YouTube da Lagoinha do Castelo e parte deles também disponível no canal da igreja no Spotify. Todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia e nós deixamos um breve estudo para você lá no YouTube e no Spotify. Você pode curtir, você pode compartilhar com as pessoas, mas são 217, é muita coisa. É muita oportunidade de aprender, é muita oportunidade de crescer. Leia a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ler a Bíblia, compreender ali a Bíblia do início ao final. E hoje eu vou bater nessa tecla, compre, porque você vai poder ler um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios, e se ao final de um ano você tiver lido todos os dias, você terá lido a Bíblia toda. Compre, estude a Bíblia, você vai entender no contexto do estudo de hoje porque que isso é importante. Por último, procure na igreja, nos canais digitais da igreja você tem as informações. Nós temos estudos às segundas, às quartas, às quintas e aos domingos, escola dominical, às 8h30 e às 17h. Lembra que a sua mãe dizia? Dizia o quê? Provavelmente você já ou viveu ou conheceu alguém que viveu a experiência de um pai que diz assim: se você não estudar, você não será nada na vida. Você se lembra desse tipo de frase? Se você não estudar, você não será nada na vida. Pois é, eu queria pegar um pouco da sabedoria popular dessa frase, embora por vezes ela soe meio pesada demais, mas eu queria pegar um pouquinho da sabedoria popular. Quando os pais dizem isso, eles queriam o bem dos filhos, na ideia de que é importante ser educado, é importante ser instruído, se você quiser crescer profissionalmente e se você quiser ter uma carreira melhor. E essa ideia é lastreada pelos dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se você for até os dados do IBGE, você vai ver que existe uma correlação direta no Brasil entre renda e anos de estudos. Quanto mais anos de estudo, mais renda o indivíduo tem. Então a ideia, a sabedoria popular que ia na fala dos nossos pais sobre a importância de estudar, era muito relevante para que a gente pudesse crescer profissionalmente. E também o é se nós queremos aprender mais de Deus. Nós precisamos estudar se nós queremos aprender um pouco mais de Deus. E para isso eu vou ler hoje o capítulo 13 de Hebreus, os versículos 7 e 8 somente. Diz assim: lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é usado muitas vezes fora do contexto. Ele simplesmente é citado pelos cristãos fora do contexto. E a compreensão do versículo 8 está ligada à compreensão do versículo 7. O texto de Hebreus 13, se você pegar e for fazer a leitura do capítulo todo, parece uma série de exortações meio desconectas, com alguns ensinos incidentais, ensinos às vezes que pulam de um tópico para o outro. Os conselhos envolvem a vida social, envolvem a vida particular, envolvem a vida religiosa, e existe uma exortação final e para que os destinatários da carta de Hebreus rompam de maneira definitiva com o judaísmo. Existe, portanto, essa exortação final e uma doxologia magnífica antecede o fim, que é uma oração de arremate e uma oração de conclusão. A partir do versículo 20, ele diz: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo bem para fazer a vontade dele e opera em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo,
a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, versículo 20 e 21, os versículos 20 e 21 trazem uma doxologia magnífica, mas quando você pega o texto todo, parecem que são múltiplas citações um pouco desconexas. O que, no fundo, o autor aos Hebreus está tentando fazer é um arremate de todos os pontos de exortação e teologia que ele trouxe ao longo do livro. Ele está tentando apontar a necessidade de um firmar na aliança eterna de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, uma exortação para uma vida de santidade, uma vida de retidão e uma vida que obedece ao Senhor. Mas eu comecei falando sobre estudo e o que isso tem a ver com os versículos 7 e 8. O autor vai dizer no versículo 7, observe a vida de líderes que são referência, mesmo aqueles que não estão mais vivos. Aqui, destaque especial deve ser dado àqueles que foram exemplo da fé, como em Hebreus 11. E no versículo 8, que parece uma ruptura abrupta, falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o versículo 8 faz sentido diante do contexto do versículo 7. Jesus foi a referência para os líderes do passado, e ele deve ser, portanto, a nossa referência hoje. Jesus foi a referência dos líderes do passado, portanto, ele deve ser uma referência hoje. E o Keller, ao falar sobre esse versículo, vai firmar na ideia de imutabilidade da palavra de Deus. A palavra é imutável. Os líderes do passado conheciam a palavra, os líderes de hoje devem conhecer a palavra, porque ela é imutável. Nos versículos 7 e 8, portanto, o autor aos Hebreus vai fixar a necessidade de nós olharmos a referência de lideranças cristãs. Ora, não há como fazer isso sem olhar para a Escritura e sem entendê-la. Nós não vamos conseguir ter líderes cristãos de referência se nós não buscarmos na Escritura. Olharmos para o Velho Testamento, Philip Yancey vai dizer que o Velho Testamento é a vida como ela é a vida expressa de homens que caem e se levantam, que vivem a vida do dia a dia, que fazem todas as coisas erradas que nós fazemos no nosso dia a dia. A vida do Velho Testamento é a vida como ela é, e o Velho Testamento vai trazer exemplo de vários líderes que foram homens tementes a Deus. Os diversos exemplos de Hebreus 11, os diversos exemplos que a Escritura nos trazem, mostram homens de Deus que tinham uma noção séria do Deus a quem serviam. E mostram também como diversos homens que não serviram a Deus de maneira correta, o destino que eles tiveram. O Novo Testamento mostra como discípulos foram chamados e entregaram a sua vida a serviço de Deus. Não há mágica. Se você não estudar, você não vai ter conhecimento do Velho Testamento. Se você não estudar, você não vai ter conhecimento do Novo Testamento. Se você não estudar, você não vai ter conhecimento da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus significa ouvi-la de maneira diária, de maneira continuada, significa estudá-la. Por isso, é importante lembrar da sabedoria popular, do que sua mãe dizia, do que o seu pai dizia, quando eles diziam: se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Eu volto a dizer, embora a frase às vezes pareça meio dura, a sabedoria popular que ela encerra é a necessidade de estudar para o aprendizado. A Bíblia não é um livro simples, porque a vida não é simples, mas demanda estudo, demanda concentração, demanda profundidade, se nós quisermos aprender. Inclusive, aprender a orar. O Jonas Madureira, quando vai falar de oração, ele tem algo muito interessante que ele costuma dizer que quando nós devemos primeiro ler a Bíblia para depois orar. Porque ele diz que quando nós oramos sem ler a Escritura, nós vamos orar aquilo que está no nosso coração. Mas quando nós oramos conhecendo a Escritura, nós vamos orar aquilo que está no coração de Deus. Nós vamos orar as orações de Deus. Aliás, vale a pena assistir alguns vídeos do Ângelo Basso que estão disponíveis no YouTube falando sobre as orações que Deus responde. Vale muito a pena. E você vai ver exatamente isso, que as orações que Deus responde estavam na boca de líderes que oraram e buscaram a Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento.
Se não estudar, não há como conhecer. O autor dos Hebreus vai dizer que nós devemos lembrar dos nossos líderes, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se ele foi referência na palavra para líderes do passado, essa tem que ser a referência para a nossa vida. Essa tem que ser a referência para a nossa existência. É importante estudar e hoje nada mais oportuno do que fazer um estudo sobre estudo, já que nós estamos fazendo o estudo de número 217. Chegamos até aqui, pela graça de Deus, trazendo vários estudos. Eu mesmo posso dizer que aprendi muito da Bíblia ao ter que estudar para fazer os estudos. E aí nós começamos a ter referências sobre aquilo que os homens de Deus faziam e criam. E isso é muito importante para nós. Que Deus te abençoe.